Olá pessoal, e aí? Prontos para mais um Vinhos e Arte? Nessa semana nós vamos ter um programa bem legal, porque nós vamos voltar para a Espanha, sim, aí eu vou falar de uma uva branca hoje, e nós vamos também falar do surrealismo. E por que eu escolhi o surrealismo? Porque existe um movimento extremamente importante de artistas muito significativos do surrealismo na região desse vinho. Sim, olha aqui o nosso vinho de hoje. É o Cançumoi, que é o nome dessa vinícola, que é vinculada a uma vinícola super importante, uma família tradicional da Espanha, que é a Raventós. Olha só, 1645, olha como essa vinícola, essa família tem história. É um vinho da uva Xarel·lo. Xarel·lo é a forma que os catalães, né, chamam essa uva. A gente chama ela de xarel·lo, né? Eu acho que fica mais fácil para nós aportuguesar isso. E é um vinho 2019, ou seja, um vinho recente, safra nova. Para vinhos brancos é uma maravilha, né? A gente não... Vinhos jovens, eu acho ele, claro que a gente poderia dar até mais 1, 2 anos para ele, sem problema nenhum. O que a gente tem aqui atrás? Aquilo que a gente sempre vai encontrar nos vinhos, que é a quantidade, 750 ml, e o volume, 12% de álcool. O que isso quer dizer? Que ele é um vinho que tem um bom corpo para vinho branco. Então, não é um vinhozinho de um corpo baixo, leve, não. Mas, ao mesmo tempo, como tem uma boa acidez e altas concentrações de açúcar, esse vinho, gente, ele é muito equilibrado. Super vale a pena. E tem 2 selos importantes nesse vinho que eu quero falar com vocês. Ele tem um selo de denominação de origem da região, que é essa região, que é Penedès. Então, ele é um vinho, né, de origem controlada. Na verdade, lá eles não usam o DOC, eles usam o DO só, que é a denominação de origem. E ele tem um selo, gente, que é um certificado orgânico, porque aí é que está a diferença desse vinho. Esse vinho, ele faz parte de um projeto de vinhos orgânicos dessa família. E olha essa garrafa. Eu apaixonei nessa garrafa. Eu acho que eu escolhi esse vinho pela garrafa, porque tem isso, né? Às vezes as pessoas escolhem um vinho pelo rótulo, às vezes até uma garrafa te chama mais atenção. E, na verdade, por que eu escolhi esse vinho? Pela curiosidade que eu tinha com essa uva. Essa uva, as pessoas não conhecem muito, né? As uvas brancas, especialmente as uvas mais específicas, às vezes você ouve um nome, nossa, porque as pessoas conhecem mais o que? O Chardonnay, Sauvignon Blanc, são as uvas que mais você vai encontrar em vinhos. Mas essa uva, gente, ela é super famosa, não assim, sozinha, mas num vinho que eu acho que são os vinhos mais icônicos, assim, da Espanha, que são os espumantes espanhóis, que são o quê? As cava. A cava você já deve ter ouvido falar, que é um espumante de método tradicional, que eles não vão chamar de champanhe, porque champanhe hoje em dia tem tem o nome controlado para a região de Champagne na França, e aí outros locais que também fazem vinhos de uma forma tradicional, tem outras denominações, e mais ainda nessas regiões da Espanha, que eles passaram a usar o método, mas com outras uvas, que não são as uvas clássicas que se produz o champanhe. Então, o que a gente vai ver nos cava? A Macabeo, a Parellada e o Xarel·lo, que são essas uvas típicas, né, especialmente dessas regiões, especialmente da região de Penedès na Espanha, que é ali, gente, do lado de Barcelona.
Eu amo essa cidade, já estive lá 2 vezes, eu sou apaixonada, mas eu nunca fui nessa região. Vou começar a trabalhar o vinho, tá? Senão a gente não consegue dar sequência para eu preparar o rótulo. E aí, olha aqui, quando eu tô falando dessa região de Penedês, eu tô falando, gente, de uma região muito antiga, realmente em termos de tradição de produção de vinhos, de vinicultura. Sabe por quê? Lembra que eu comentei de Rioja, de Bordeaux? Então, as plantas, na verdade, chegaram primeiro aqui, lá no 6º século antes de Cristo, pelos fenícios. Eles levaram as primeiras plantas, se não me engano, eram chardonnays, inclusive, para essa região, né, que é a região ali do sul, não é bem no sul, mas é bem na divisa, né, na parte baixa, no Mediterrâneo ali, com a França, na Espanha. E ali eles começaram já a produzir, na época, os vinhos de ânfora. Olha que interessante, os primeiros vinhos, né? E aí eu tenho uma grande amiga, que é a Stephanie, que é a embaixadora dos vinhos da Geórgia, porque a Geórgia é o berço do vinho e lá eles produziam os vinhos em ânforas. E isso foi se, né, passando para as regiões, para a Grécia, né? Então por isso os fenícios se tornaram também grandes, assim, eles tiveram uma importância muito grande na difusão dos vinhos por conta disso. E aí, então, nessa região, eles chegaram lá, nessa época, já produzindo vinhos, existem os achados arqueológicos desses vinhos, mas lá pelo século IV, com a invasão dos mouros, a produção de vinho cessou, porque ele, né, culturalmente, eles não têm essa tradição da bebida alcoólica. Então, cessou esse tipo de produção lá. E isso só foi retomar, ok, agora eu vou pintar. Só foi retomar quando? Foi retomar no século XVI, mais ou menos, né? Quando é feita, deixa eu pegar aqui, quando é feita a retomada da região pela Igreja Católica. E aí volta-se a produzir os vinhos, volta-se a plantar. E, obviamente, começa ali toda uma tradição. Então, a grande tradição que vai vir, principalmente lá do 1870, mais ou menos, nessa região, são as cava. Obviamente, então, eles têm essas uvas, né? Como eu falei, a Charelot é uma das uvas da cava. E é muito interessante, porque aí esse produtor, gente, é muito legal. Ele é um rapaz, você tem uma ideia, ele chama Papa Raventós, ele é da 21ª geração dessa família, que produz cavas super conhecidos e famosos mundialmente, né, a Raventós. E ele é um rapaz apaixonado pelos vinhos, desde menino ia lá fazer colheita no verão das uvas, nos vinhedos da família. Foi para, se não me engano, ele foi para o Vale do Luar treinar, aprender sobre isso. Porque, gente, isso é o mais lindo da história dos vinhos. A paixão, a história dos produtores, das famílias que carregam, né, muita tradição. E então só que ele tem um projeto pessoal muito ligado à questão do respeito à natureza, à ecologia. Então ele vem trabalhando nesses vinhos mais orgânicos, em vinhos. Então ele adquiriu essa propriedade, fica ali no Mediterrâneo, perto de Tarragona, mais ou menos. Gente, 600 metros de altura da propriedade, você vê a ilha de Maiorca. Com certeza já está no meu caderninho para ir visitar. Porque, nossa, é lindo. São casas em estilo de pedra que remontam ao século XVII, se não me engano, isso mesmo. Então, assim, olha, ele desenvolveu esse projeto de fazer esses vinhos mais orgânicos, mais
né, dentro de um respeito de natureza, de evitar, mas ao mesmo tempo usa os métodos tradicionais, porque olha que interessante, essa região da Espanha foi a primeira região a usar aqueles tanques de aço inoxidável, que isso fez uma revolução muito grande, especialmente para as uvas brancas, que elas têm, né, elas precisam de um tratamento, a barrica, dependendo da uva, claro, se você tem uma Chardonnay, ela aguenta uma barrica, mas nem toda uva branca, essas uvas mais, por exemplo, essa é uma uva, a Xarel·lo é uma uva que a gente vai chamar de uma uva mais, como é que eu vou falar? Mais rústica. E ela precisa, então, de uma coisa mais leve, para ela não ter aquela acidez desequilibrada. Tanto é que é muito interessante, quando a gente pega os vinhos antigos, né, quando a gente está falando de 1600, 1700, gente, os vinhos, eles eram extremamente alcoólicos, da pessoa ter que botar água, né, no vinho. Existem relatos, inclusive, né, é muito interessante, tem um monge que faz esse relato de vinhos inclusive dessa região, e de usar, né, de ter que botar água, mas eu não falo nada, porque não tem muito tempo, num restaurante aqui, eu vi uma senhora, gente, sem brincadeira, botando água no vinho. E os nossos vinhos de hoje, pelo amor de Deus, né, gente? Eles têm outro nível de vinho. São vinhos equilibradíssimos. Bom, mas enfim, cada um seu cada um. E uma coisa que eu queria falar, então, desse vinho, é que essa produção, então, traz uma qualidade muito interessante, muito frescor para essas uvas. O Xarel·lo, ele é um vinho de solo calcário, essa uva nessa região. Então vai conferir esse corpo, essa boa acidez para ele. É um vinho que tem fruta, é frutado, ele é aromático. Mas que tipo de fruta? Especificamente esse vinho, ele traz a maçã, ele vai trazer pera, né? Ele tem aquela coisa das ervas do Mediterrâneo, vai trazer flor. Olha que legal. Então ele tem um nariz leve, gostoso, na boca, a mesma coisa. Essa acidez não é um álcool baixo, como eu falei, então ele tem um corpo legal, mas ele é leve. E eu gostei muito desse vinho. Não sei, eu acho que vocês não vão achar esse vinho no Brasil, mas o que ele é legal? Ele é bom para você acompanhar com carnes brancas, especialmente o peixe. Esse é um vinho para você acompanhar com peixe, com molhos à base de ervas, com molhos mais vegetarianos, saladas. Eu fiz um jantar para tomar com esse vinho. E o que eu fiz nesse jantar? Eu fiz um cardápio bem catalão, né? Porque como ali é da região, eu falei, vou fazer um jantar bem, né, no estilo para acompanhar esse vinho. E assim, então eu fiz uma entrada com o que a gente chamam de um pão esfregado, que é um pão que você passa bastante alho, né, leva ele para tostar com azeite e depois você esfrega ele num molho de tomate, bem rústico assim, e bota umas ervas de tempero, uma delícia. É um tipo de uma brusqueta, na verdade. E para o prato principal, um peixe ao molho romesco. O molho romesco é um molho bem típico dessa região, feito com pimentões vermelhos e algumas amêndoas, assim. É um molho que dá com qualquer coisa, viu, gente? O molho bom. E aí, então, um peixe ao molho romesco e um arroz com alcachofras, que também é super característico. Gente, sem brincadeira, ficou perfeito. E eu gostei muito. Então, assim, é muito legal a gente poder conhecer uma uva que ela, por si só, ela não é tão conhecida. Ela vai ser conhecida onde? Nas cavas, que aí todo mundo adora, né? Assim, são espumantes maravilhosos. Mas as uvas tradicionais da cava também têm a sua qualidade.
E eu espero que vocês então tenham gostado de mais um Vinhos e Arte. E agora eu espero vocês para o segundo programa para a gente falar sobre o surrealismo. Até lá!